Fala pessoal, beleza? Olha, estamos hoje aqui no nosso novo estúdio da HX Ar Condicionado e para inaugurar as gravações aqui no nosso novo estúdio, vamos fazer isso em grande estilo falando desse equipamento aqui, esse ar-condicionado da TCL, que olha, tem algumas características que me surpreenderam e eu tenho certeza que você também vai gostar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique, sou engenheiro e especialista em sistemas de ar-condicionado e nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre algumas características técnicas desse ar-condicionado aqui da TCL. Beleza? Aqui vocês podem ver a nossa unidade condensadora e aqui a nossa unidade evaporadora. Já retirei ele da caixa, já fizemos aqui a fixação para que vocês fiquem no visual de vocês durante todo o vídeo, para que vocês possam estar vendo aqui o equipamento. Bom, e para a gente começar, esse aqui então é um ar-condicionado de 12.000 BTU, quente e frio e inverter. E aí a gente já vai falar da primeira característica dele, que ele não é simplesmente um ar-condicionado inverter normal, ele é um ar-condicionado 100% inverter. Você vai falar, mas Henrique, mas qual que é a diferença então do ar-condicionado inverter do ar-condicionado 100% inverter? É que o ar-condicionado inverter normal, ele tem aqui o compressor inverter. E nesse caso aqui, ele tem o compressor inverter, que é um dos motores. Temos aqui o motor do ventilador da condensadora, que ele também é um motor inverter. E temos aqui também o motor da turbina da evaporadora, que também é um motor inverter. O que isso significa? Como vocês sabem, o ar-condicionado inverter ele funciona diferente do ar-condicionado convencional, porque o ar-condicionado inverter ele consegue modular a velocidade do compressor, ou seja, ele altera a frequência. Há momentos onde você exige mais carga térmica e o ar-condicionado faz com que o compressor funcione a potência mais alta. Agora, depois de um momento que ele já refrigerou o ambiente, a carga térmica diminuiu, o que ele faz? Ele manda um comando e fala, olha, eu não preciso mais de 12.000 BTU lá dentro, eu preciso agora de 10. Então ele reduz aqui a frequência do compressor, beleza? Só que nesse modelo de ar-condicionado, além de reduzir a potência do compressor aqui, ele vai reduzir também a potência do seu motor ventilador. E isso se reflete no quê? Numa grande economia de energia. Porque quando ele diminui a potência do compressor aqui, ele não precisa mais do ventilador tão rápido. Ele pode reduzir a velocidade daquele ventilador e com isso ele controla melhor o superaquecimento, subresfriamento. Esse já é um ponto um pouco mais técnico, a gente pode tratar disso num outro vídeo, mas para que você saiba que o ar-condicionado consegue controlar a temperatura do ambiente muito mais facilmente dessa forma aqui e, claro, economizando energia. Isso, ou seja, eficiência energética e, claro, mais dinheiro no seu bolso, menos gasto com energia elétrica. Tá joia? Essa é a primeira característica que eu vejo assim como muito positiva desse ar-condicionado aqui. Um outro detalhe também desse ar-condicionado é que ele, como todo equipamento eletrônico, funciona dentro de um limite operacional. Então esse ar-condicionado aqui consegue trabalhar em ambientes, acreditem ou não, de até 60 graus Celsius. Mas você vai falar, poxa Henrique, mas na minha cidade não faz 60 graus. Eu não estou num ambiente que faz 60 graus. Tranquilo, na sombra não faz 60, mas lembre-se que essa máquina aqui muitas vezes fica exposta no sol. E a maioria dos equipamentos trabalha numa faixa de temperatura de até 48 graus. O que acontece se eu passar de 48 graus? Ele desarma o equipamento para a proteção dele. Já esse equipamento aqui, esse ar-condicionado, consegue trabalhar em faixa de temperatura de até 60 graus e mantendo ainda 70% da sua eficiência. Em temperaturas de até 52 graus, 100% de eficiência ainda. Essa é uma característica bastante importante, principalmente para cidades quentes. Aqui, por exemplo, em Campo Grande, onde nós estamos, já tivemos ondas de calor que passaram de 42, 43 graus e o nosso telefone aqui simplesmente não parava de tocar porque diziam, meu ar-condicionado parou. Até que chegou um momento que a gente começou a responder, olha, o seu e da cidade inteira parou porque nenhum ar-condicionado mais funciona, porque já atingiu o limite operacional do equipamento. Ele para de funcionar e ele volta a funcionar na hora que a temperatura baixa um pouco. E qual que é o problema disso? É que naquele momento mais crítico, quando está fazendo mais calor, você acaba ficando sem a refrigeração no seu ambiente. Já com esse equipamento aqui não, você consegue trabalhar aí até 60 graus tranquilamente, então você vai ter um equipamento que suporta aqueles dias mais quentes mesmo. Tá joia? Essa é uma característica que eu vi assim que é bem legal dele.
Uma função bastante interessante, muito legal assim, que eu achei desse equipamento, foi que ele tem uma função chamada esterilização. Como vocês sabem, todo ar-condicionado você tem que manter ele limpo, para que você evite doenças respiratórias, para que o equipamento também consiga dar o seu máximo desempenho. E o que essa função esterilização faz? Basicamente ela vai funcionar quase como aquele processo de pasteurização, que ele vai esfriar e esquentar para que mate os fungos e bactérias. Eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto, para que você entenda como é que essa função trabalha, como que essa função funciona. Vamos lá, vale a redundância. Então, ó, como você pode ver aqui dentro eu abro. Vamos abrir aqui a evaporadora para que vocês possam ver por dentro. Tá aqui. Aqui dentro da evaporadora, nós temos uma série de tubos que nós chamamos de serpentina, que passam por aqui. Então, o que acontece? Aqui nessa tubulação circula o fluido refrigerante aqui por dentro. E quando esse ar-condicionado está no modo frio, isso daqui, pela baixa temperatura, acaba condensando a umidade ali. E essa umidade que permanece na evaporadora, esse acúmulo de umidade vai acabar juntando fungos, bactérias, ou seja, acumulando uma série de micro-organismos aqui que vai prejudicar a sua saúde. Então, como que funciona o modo esterilização? Como esse ar-condicionado é um ar-condicionado quente e frio, o que ele vai fazer primeiramente aqui? Ele vai congelar a serpentina, ele vai passar aqui o fluido refrigerante numa temperatura bem baixa, e certamente para que isso aconteça, ele vai aqui parar a ventilação, então ele vai congelar aqui a serpentina. Depois de congelar a serpentina, ele vai degelar, ou seja, vai derreter o gelo e vai aquecer essa serpentina aqui numa temperatura entre 56 e 60 graus, fazendo assim dessa maneira com que elimine 93% dos fungos, bactérias e vírus que vão ficando acumulados aqui. Então essa é uma função muito bacana que vai permitir com que você prolongue aqueles prazos de manutenção preventiva, ou seja, isso não substitui a manutenção preventiva que a gente deve fazer pelo menos uma vez ao ano, mas você vai conseguir, dentro desse prazo de um ano, manter seu equipamento muito mais limpo, ou seja, livre aí de vírus, e bactérias e fungos, ou seja, mantendo aí a sua saúde sempre em dia. Lembre-se, o ar-condicionado não serve apenas para refrigerar o seu ambiente, ele também é um filtro de ar, ou seja, ele filtra o ar que você respira. Então é importante que a gente sempre mantenha ele limpo para que ele não fique recirculando aí um ar com sujeira, com material particulado, com bactérias, fungos, para que vai prejudicar a sua saúde. Tá joia? E essa é uma função bastante legal, esterilização. Deixa eu colocar aqui de volta o filtro e a gente já continua falando de outras características dele, tá joia? Vamos lá. Fechar aqui bonitinho. Uma outra preocupação de todo mundo quando compra um ar-condicionado e vai instalar ele, principalmente quando é num quarto, ou seja, onde a pessoa dorme, é com o nível de ruído do equipamento. Então esse ar-condicionado aqui, por ser um ar-condicionado inverter, naturalmente já possui um nível de ruído bem baixo. E esse aqui, justamente por ser 100% inverter, e inclusive seu motor ventilador ser inverter, também se traduz aí numa redução de ruído muito grande. Então você fique tranquilo, pode instalar ele aí no quarto, que você não vai ter aquele problema com um ar-condicionado ruidoso que vai tirar o seu sono, tá joia? E justamente esse ar-condicionado também possui algumas funções que permitem, inclusive, você limitar a potência dele. Ou seja, você consegue limitar a potência desse ar-condicionado em 75% ou em até 50%, ou seja, essas duas opções, 75% da potência ou 50%. Ou seja, esse ar-condicionado aqui, que é um ar-condicionado de 12.000 BTU, você pode programar ele para funcionar como se fosse um equipamento de 6.000 BTU. E isso é interessante para aqueles locais onde você tem uma rede elétrica que não é muito confiável e você não quer sobrecarregar a sua rede elétrica, como por exemplo numa zona rural, onde geralmente a rede elétrica fica distante e às vezes não chega a carga suficiente para funcionar o equipamento. E já pensando nisso, então o fabricante colocou aqui um limitador de potência também. Uma outra coisa bastante legal nesse ar-condicionado é que ele possui aquela função turbo que todo mundo gosta. Ou seja, você chega, está um ambiente bem quente, abafado, né? Aquele dia que está 35 graus, você já quer chegar e já fazer com que o equipamento refrigere o seu ambiente mais rapidamente possível. Então o que você faz? Aciona a função turbo no seu ar-condicionado. E nesse caso aqui, na função turbo, a evaporadora,
vai insuflar o ar, ou seja, o insuflamento é o ar que sai daqui, dessa parte. Está o ventilador ali atrás, o ar do ambiente está entrando por aqui, pela serpentina aqui por cima, e está soprando o ar por aqui. Esse aqui é o insuflamento. Quando você aciona o modo turbo, a temperatura aqui do insuflamento, ela atinge a sua temperatura mais baixa em apenas 30 segundos, ou seja, bem rápido mesmo. E esse modo turbo vai ficar acionado por 15 minutos e depois ele volta para a configuração anterior. Bem legal essa função turbo aí. Então aquele dia que está bem quente, você chega, aciona o modo turbo, a temperatura do ambiente baixa rapidamente e você já pode usar o ar-condicionado da forma normal, porque ele vai retornar para aquela função anterior que estava. E lembrando, no modo turbo ele vai funcionar ventilação na potência máxima, compressor na potência máxima, motor ventilador na potência máxima. E esse modo turbo também é possível ser colocado na função quente. Só que na função quente, como há alterações do equipamento e tem vídeo aqui no canal falando sobre o modo quente, o que acontece na máquina, que muda de configuração, que componentes que alteram aqui. Quando você coloca no modo quente, é só no turbo, você tem aqui a temperatura mais alta do insuflamento em apenas 1 minuto. Então está aquele dia bem frio, você liga o modo quente e você consegue aí aquecer o seu ambiente em 1 minuto e ele já volta para a ventilação normal e a potência já se normaliza. O que é legal do modo quente? O legal é que você chega naqueles dias mais frios, no inverno, no outono, em muitas regiões do Brasil isso é uma realidade, a temperatura baixa de 10 graus, de 15 graus, chega próximo aí a 5 graus Celsius e você fica em casa desconfortável, né? Então o modo quente é uma excelente maneira de você aquecer o seu ambiente. E lembrando que o ar-condicionado também, além de refrigerar o ambiente, aquecer, filtrar o ar, ele também controla o excesso de umidade do ambiente. Você pega, como por exemplo, aquelas regiões no litoral, ou então mais ao sul do Brasil, quando o inverno ele é um pouco mais úmido, tem a tendência de mofar as coisas dentro da casa. Então fica aquele excesso de umidade, fica desconfortável, emboloram as coisas. Então o ar-condicionado é uma excelente maneira de você, além de controlar a temperatura, de você também regular a umidade do seu ambiente. Você não vai conseguir lá regular, eu quero deixar com 60% de umidade relativa do ar, que é o ideal que a OMS recomenda. Não, mas você vai reduzir lá de 80%, 90% para algo mais confortável, evitando que você mofe as coisas dentro da casa, que cria aquelas colônias de fungo, geralmente ficam aquelas manchas na parede, justamente pelo excesso da umidade. Então isso aqui é bastante interessante, você ter o ar-condicionado para conseguir regular também a umidade relativa do ar dentro do ambiente, tá joia, pessoal? Sem contar que você chega a um ambiente muito mais confortável, não precisa ficar com 4, 5 cobertos para conseguir se aquecer durante a noite, por exemplo, tá joia? Bom, esse ar-condicionado tem muitas funções realmente, né? O vídeo ficaria muito extenso para falar de todas elas, mas uma coisa que eu vou mostrar para vocês e que muita gente pergunta do ar-condicionado é sobre o controle remoto. E olha, esse controle remoto desse ar-condicionado eu achei ele bem bacana. Como vocês podem ver, ele é bem bonito, tá aqui. Depois eu mostro mais próximo para que vocês vejam. Ele é um controle bem fininho e tem uma coisa bastante legal que todo mundo pergunta nos ar-condicionados, que é sobre se o visor do controle acende. E nesse caso aqui ele acende, então é possível você conseguir enxergar o visor do ar-condicionado mesmo à noite. Você chega à noite, pega no controle e aperta qualquer tecla, ele acende o visor e você consegue controlar melhor as funções do aparelho de ar-condicionado. Tá joia? Eu vou mostrar para vocês aí mais próximo como é que é. Então tá aí, o controle está desligado, vamos ligar ele aqui. Vejam que acende o visor do ar-condicionado, do controle. Então você aperta a tecla aí e você tem aí o visor aceso. E outra característica bem legal é que ele tem aqui algumas notas aqui atrás, explicando algumas funções do equipamento, como que aciona determinadas funções. É bastante interessante essas notas aqui, porque não é todo mundo que tem aquela paciência de estar toda vez revisando o manual do ar-condicionado para estar olhando aqui algumas funções específicas, como por exemplo, trocar de temperatura a unidade de medida de Celsius para Fahrenheit. Então aqui já tem essas funções, aqui o modo dormir. Então aqui tem umas dicas bem interessantes.
e eu achei o controle bem bonito, bem elegante mesmo, tá? Isso aqui, ponto positivo aqui para TCL. E claro, para a gente já ir finalizando aqui o nosso vídeo, não poderíamos deixar de falar da garantia desse ar-condicionado. Todo mundo se preocupa quando vai comprar um equipamento de ar-condicionado se é um equipamento bom. Ah, esse ar-condicionado é bom? E a gente consegue saber, um dos indicativos para saber se o ar-condicionado é realmente bom, se o equipamento é bom, é em relação à garantia que o fabricante fornece. Nesse caso aqui, a TCL fornece 2 anos de garantia total em todos os seus componentes, da evaporadora, da condensadora, ou seja, motor ventilador, sensores, placa eletrônica, 2 anos de garantia. E no compressor, que é a parte mais cara do ar-condicionado, que é o coração do equipamento, que vai bombear o fluido refrigerante, 10 anos de garantia. É isso mesmo, 10 anos de garantia no compressor. Isso indica que é um equipamento muito bem construído e a TCL consegue fazer isso justamente porque ela domina aí a fabricação de praticamente todos os seus componentes. Tá? Então, com isso, ela consegue garantir aí a qualidade do equipamento e te fornecer essa garantia bem mais alongada, que é um ponto bastante positivo. Claro, para que você possa também manter a garantia integral, o manual não está aqui próximo, mas para que você possa manter a garantia integral desse ar-condicionado, você deve fazer aquelas manutenções preventivas, pelo menos uma vez ao ano, para que mantenha o seu ar-condicionado limpo. Tá certo, pessoal? Nós faremos aqui também mais vídeos desse ar-condicionado. Vamos falar no próximo vídeo sobre quais são as exigências desse fabricante em relação à instalação. Isso é bastante importante, porque todo fabricante tem algumas exigências que a gente tem que cumprir para que o ar-condicionado dê aquele desempenho que a gente pretende. Muita gente coloca o ar-condicionado e instala e diz, meu ar-condicionado não está dando rendimento, não está gelando como deveria, o técnico não fez isso, não fez aquilo. E você que vai comprar um ar-condicionado tem que saber quais são os requisitos que o fabricante pede, para que você mantenha a garantia e também o ar-condicionado consiga dar o desempenho que ele promete. O fabricante promete um desempenho, mas o instalador tem que também colaborar para que seja cumprido aqueles requisitos que o fabricante exige para que ele consiga fazer isso. Vamos fazer um vídeo sobre isso e também vamos fazer um vídeo mostrando a instalação passo a passo desse ar-condicionado aqui. Tá certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa aqui aquele like, compartilhe com seus amigos, não esqueça, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Tá certo? Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu, pessoal!